Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje nós temos aqui a presença da senhora Ana Lúcia de Souza Lopes, que é coordenadora didático-pedagógico do IAD Mackenzie. Ana Lúcia, né? Ana Sim, Lúcia, já é claro. de casa. Ana Lúcia, nós vamos falar hoje a respeito da relação entre o professor e as novas tecnologias. E você, mais do que ninguém, pode falar para nós, já que está coordenando o apoio didático-pedagógico do IAD aqui no Mackenzie, né, de educação à distância, como é que é isso? Como é que tem sido a sua experiência, Ana Lúcia, nessa relação de um professor que está acostumado a já ter uma tradição, digamos, de aula presencial e agora tendo essas novas ferramentas pedagógicas à distância? Como é que é isso? Bom, eu agradeço, professor Paulo, pelo convite. Realmente, nós estamos num momento em que a educação ela caminha. A gente não pode mais dizer que a educação à distância não existe, é um ensino de qualidade inferior, porque ela, ao longo de 20 anos de trajetória, ela se reinventou, ela se aprimorou, ela se apropriou de algumas tecnologias. Agora, o grande desafio da educação à distância é como você mesmo apontou, como é que eu preparo esse professor que foi formado na sua graduação, na sua formação inicial, nos bancos escolares, no ensino presencial, para uma nova modalidade de ensino. Então, a grande questão que eu gostaria de apontar primeiramente é o fato de que você não pode pensar que a educação à distância é simplesmente uma transposição do ensino presencial para o ensino à distância, né? E muito menos de que o professor precisa é ser instrumentalizado, ou seja, como se a questão das novas tecnologias fosse simplesmente um aprendizado a operar É isso que eu ia falar, aquela operar. máquina, né? Então a questão toda é como é que e aí eu chamo de educação deste professor, porque ele tem que ser educado a essa modalidade para que ele possa se apropriar dessas ferramentas, porque elas são ferramentas, elas não são a solução, elas são meio para que ele possa ensinar um aluno numa outra modalidade de ensino, né? Lembrando que a própria tecnologia, as próprias gerações, né, a Y, X, Z, que agora cada... Tem várias letras, né? vai acabar o alfabeto, Vai acabar né? o alfabeto. Então, assim, essa geração, realmente, a sala de aula presencial, não é uma crítica à sala de aula presencial. A questão é a gente se dar conta que só a sala de aula presencial ela já não se sustenta mais, né? Existem outros atrativos e a Outras questão... possibilidades, né? Exato. A questão é como é que eu me apoio nesses aparatos ou nessas ferramentas para fazer com que o meu aluno possa aprender. Porque hoje, essa geração, né, que a gente comenta, a criança não sabe falar. Ela não sabe falar, mas ela sabe apertar o tablet, encontrar o brinquedo que ela quer, o joguinho que ela quer. Então, essa geração intuitiva, a geração que em alguns aspectos caminha por si só por meio dessas tecnologias, como é que eu garanto que essa geração encontre na escola um atrativo, né? Então, a gente costuma dizer, até citando muitos pesquisadores aí nessa área de tecnologia, a professora Cláudia, que é da casa, né, que usa um termo que eu acho muito interessante, que é dizer que a escola ela é expandida. Então, as tecnologias elas não vêm para substituir o professor, para instrumentalizar o professor, ela vem para ampliar o espaço da sala de aula, né? Porque hoje o aluno aprende de várias formas. Como é que eu faço isso? Mas, Ana Lúcia, mas há uma preocupação, de certo modo, com esse professor que teve uma formação para o presencial, dele agora adentrar, porque como você falou, não é simplesmente aprender a operacionalizar, mas pegar essas novas determinações da escola. E, então, me parece que esse professor também precisa
aprender, digamos assim, uma nova didática, né? Uma nova forma de lidar. Porque ele, claro, né? Se a gente for ver, esse professor também, ele tem Facebook, ele tem WhatsApp, ele também mexe, não vamos dizer com essa facilidade que as novas gerações têm, porque elas já nascem dentro desse espírito, desse novo espírito tecnológico, digamos assim. Então, também esse professor ele vai ter que aprender. Agora, a questão que eu colocaria é como fazer com que esse professor aprenda, esteja aberto, porque nesse momento me parece que ele está muito assustado, né? O professor está muito assustado, porque ele já, digamos assim, já vem de uma escola, quer dizer, se a gente for pensar, não só no Brasil, mas no mundo, uma escola que entra num processo de decadência, né? Quer dizer, há cada vez mais cobrança para esse professor, e agora aparece esse novo espírito de uma educação à distância, que tem como base uma tecnologia. Como é que você vê isso? Então, eu acho muito interessante a sua pergunta, porque a gente ainda tem uma grande resistência dos professores, né, com relação a essa mudança de modalidade. Uma das coisas mais interessantes é que a gente precisa desmistificar, então, toda essa questão que eu falei da instrumentalização das ferramentas. Esse eu acho que é um ponto importante. Mas a outra é que quando você fala de um ensino à distância, quando você fala de escala, você fala de uma outra estrutura. Então, você está falando de uma estrutura de estúdio, você está falando de uma estrutura de um ambiente virtual. E aí, o que acontece? O professor, ele tem que se abrir para deixar que toda a equipe faça parte da aula dele, né? Então, aí, o professor Daniel Mil, da UFSCar, traz para nós também um conceito novo, que ele chama de polidocência. Então, nesse conceito de polidocência, da educação à distância, ela só consegue acontecer enquanto operação também, porque você tem polos de apoio presencial, você tem aqui a sede, você tem os tutores. Se o professor se conscientizar que ele precisa de uma abertura, e ele vai precisar compartilhar aquela aula. Não, eu concordo, né? Eu acho assim, precisa essa abertura, mas eu quero dizer como também, por parte das instituições, elas precisam dar esse apoio para o professor, né? Elas precisam também, digamos assim, dar possibilidades no sentido de fazer essa passagem, né? Porque muitas das vezes o professor, ele se vê, tá, agora vamos mudar. E aí, né? Ele não teve isso na formação dele. Então, como que, claro, também concordo, ele tem que ter agora, ele tem que ter essa pluralidade de sentidos, né? Essa polissemia de sentidos. Mas que agora ele está lidando, como você falou, né? Em uma escala. Se ele dava aula, sei lá, para 50, agora é para 500. E como fazer isso? Quer dizer, como preparar esse professor? Como também ter as instituições, elas se prepararem nesse sentido da formação do professor? Como é que você vê isso? Então, aí realmente também é a segunda questão mais importante, né? Então, a primeira, a gente precisa ter um corpus que minimamente tenha essa abertura. Depois, a gente precisa que a instituição promova um programa como nós aqui, então, aí eu estou falando um pouquinho do meu trabalho, né? Nós temos aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie um programa permanente de formação em EAD, né, que faz parte de uma das grandes ações que a gente tem para se preparar para o EAD, porque, na verdade, nós ainda estamos num processo de preparação. Então, essa é uma das questões mais importantes, né? Antes de eu começar um processo, eu preciso ter uma preparação e eu preciso dar ao meu professor um momento de maturação. Então, o nosso programa ele vem com essa filosofia ou com essa base, esse intuito, né? com esse intuito, com esse objetivo, e ele traz, então, também no seu bojo algumas referências
de como eu comentei no início, né, de como é que esse professor vai se apropriar sem ser instrumentalizado, né? Então, como é que ele revê a prática docente dele? Como é que ele repensa a sala de aula que agora é expandida? Então, o que a gente propõe, né, no nosso programa? A gente propõe, desde que o professor é indicado para participar do EAD, ele precisa participar do ciclo básico, né, do programa de formação, que vai desde palestras que vão trazer a ele esse novo universo, porque dependendo da área, realmente é um universo novo, né? Vamos pegar algumas áreas das ciências humanas, né, em que a questão da tecnologia, ela é vista, pode ser vista como computacional, e a gente tem que dizer, olha, a gente não está dizendo que a questão da tecnologia é computacional. A questão da tecnologia são várias linguagens, várias mídias, né? Então, trazer esse universo para esse professor, num primeiro momento. Num segundo momento, como toda a ação docente do EAD, ela implica, inclusive, numa produção de material didático, né, que vai acompanhar esse aluno durante a semana, né? Geralmente, nosso modelo ele tem uma aula, né, com o professor, uma aula ao vivo, ele tem uma videoaula que é gravada, só que ele tem um monte de outras plataformas onde ele vai aprender. Então, como é que o professor vai começar a produzir esse material? É diferente, não é um material como um livro ou como um artigo, né? É um material que precisa ser dialógico, que precisa conversar com o aluno, né? Então, a gente, no nosso programa, a gente procura trazer, então, uma nova plataforma mesmo, né? Como é que ele... E vamos, por meio dos instrumentos que a gente vai criando, favorecer o trabalho do professor. Ana Lúcia, eu queria falar um pouco mais desse favorecer o trabalho do professor, mas eu queria falar disso no nosso próximo bloco. E você continue aqui com a gente no Café Pensamento. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje estamos entrevistando a senhora Ana Lúcia de Souza Lopes, que é coordenadora didático-pedagógico do IAD aqui do Mackenzie. Ana Lúcia, nós estamos falando a respeito dessa mudança, digamos assim, ou da necessidade de mudança do professor que vai adentrar no EAD. E nós estamos falando no finalzinho do primeiro bloco a respeito dessa facilitação que vocês precisam fazer para o professor. Você poderia continuar nessa linha que nós estávamos conversando? Claro, então. Falando do próprio material didático. Então, a gente oferece para os professores, além das capacitações, a gente oferece vários modelos dos materiais que vão ser produzidos, mas a gente propõe também laboratórios em que o professor vivencia a experiência que o aluno vai fazer, porque a questão é, se eu não, na minha formação inicial, se eu não tive essa base, eu preciso experimentar dela
para entender como ela funciona, para que aí sim eu possa repensar a minha prática e imaginar como é que o meu conteúdo vai ser, não só o meu conteúdo, como é que eu proponho uma reflexão crítica para esse aluno, que não vai estar comigo diariamente, ou, né, ou como dizem, no olho, né? Mas a gente chega até num ponto, quando vai gravar a videoaula, que é olho no olho, né? Porque o professor olha para a câmera e ele está falando com o aluno, né? Uma questão que eu acho interessante... Só para esclarecer os nossos telespectadores, né, que nesse material do IAD que o professor prepara, tem aí as videoaulas, ou seja, filmado, o professor é filmado como se estivesse dando uma aula, só que tem que não é uma aula presencial, né? Mas ele precisa ao mesmo tempo transmitir como se estivesse falando diretamente para os alunos, não é isso? Exatamente. Quer dizer, essa distância que todo mundo diz que existe, na verdade a gente vai quebrando, mostrando para o professor que ele tem outros mecanismos em que ele se torna mais próximo desse aluno, né? Tem o chat, tem o fórum, tem a teleaula, tem a videoaula e tem o guia, né? Sobre o guia... como eu disse anteriormente, ele é um guia dialógico, ele é um guia que a gente, quando faz a formação com o professor, a gente fala, professor, você tem que conversar com o seu aluno, ele não pode ser um guia formal, né? O nosso modelo, ele traz um guia interativo, né? E aí, por exemplo, né, às vezes eu tenho que ler os guias para ver se didaticamente está de acordo com o que a gente tem esperado, e às vezes eu me surpreendo, por quê? Porque eu estou lendo aquele guia e parece que eu estou escutando o professor falar comigo, né? Um desses exemplos, por exemplo, foi quando você, que está produzindo um material para a gente, né, lendo o seu guia, eu tinha essa impressão. E aí eu gostaria de te perguntar, né, como é que foi essa experiência? O que você pensou? Quer dizer, você fez essa passagem, né? Estamos juntos nesse caminho, você já produziu um guia, né? Olha, agora aqui de entrevistador para entrevistado, eu acho legal, é a nossa dialética aqui no nosso programa. Bem, mas eu acho que eu gostei muito do sentido de, claro, né, quando eu já escrevendo, eu sempre tenho o hábito de pensar no meu leitor, né, que esse leitor, dialogar com esse meu leitor. Então, para mim, isso já facilitou, né, porque quando esse passar de um texto tradicional acadêmico para um texto que eu estou dialogando com o aluno. Tem que pensar nisso, né? Que tem alguém lá, né? Que tem um outro sujeito. Então, toda a minha fala é diferente quer dizer, todo o meu texto é um texto falado, digamos assim, né? Com o registro da fala, para poder chegar mais próximo ao aluno, né? Então, por isso que eu sempre tive essa preocupação de se criar um texto, mas é um texto falado, né? Não é um texto no sentido escrito tradicional, né? De leitura, mas sim que eu pudesse dialogar, né? E aí uma observação sobre o seu material em especial. E o que a gente entende, esse é um pouco nosso objetivo, né? Que cada material tenha toda a carga, a personalidade, seja o professor. Tem, né? A identidade do professor. E aí é muito interessante, porque, por exemplo, um é mais brincalhão, o outro é mais divertido, o outro é um pouco mais formal. Então, por exemplo, você um pouco, né, até o pessoal fala, mas ele faz brincadeira no guia? Faz, né? Ele é assim, né? Então, eu intuo, né, a gente ainda vai colocar isso em operação, mas assim, que é esse tipo de material que promove você poder conhecer como é que é o seu professor, como é que ele fala, sem ser um livro comprado, um livro escrito, uma coisa aproxima, faz parte desse processo de aproximação. Porque eu penso que, como você falou, Ana Lúcia, é a questão de o professor expressar a sua identidade. E nós estamos justamente numa era, claro, a nossa era é a era do virtual, mas essa era do virtual não apaga as identidades humanas. Então, acho que é isso que o professor precisa estar consciente, da sua identidade. Né, da sua identidade como pessoa, como educador, né, porque isso é fundamental
para o aluno? Porque ele também quer isso, seja independentemente do presencial ou não, do virtual ou não. Mas já que estamos falando do virtual, essa virtualidade, ela não mata e nem pode matar a identidade do professor, né? Eu acho que é isso, né? Sim, sim. E nesse sentido, claro, existem modelos e modelos, e o que a gente tem como objetivo é manter. Por quê? Porque hoje em dia, se você fala de informação, a informação está aí. O aluno, Claro. tudo que ele precisar está na internet. Mas o que a gente traz, né? É aquilo que o professor pode contribuir a partir daquela informação. Então, os próprios materiais, né? A gente procura pedir. O professor não é mais ele não é um distribuidor de conteúdo, né? Como a gente fala. Ele precisa fazer esse aluno pensar, fazer esse aluno ser protagonista, né? Então, também o ensino, a educação à distância permite isso, né? Porque como o aluno precisa estudar em grande parte do tempo sozinho, o papel do professor, nesse sentido, é de formar uma crítica muito mais reflexiva, colocar esse aluno para repensar aquilo que você está postulando ali minimamente, do que muitas vezes, aí não vamos exagerar, mas aquele perfil de aluno que vem para a sala de aula, senta, abre a cabeça e fica lá esperando o professor falar. Mas né? é passiva, né? Exatamente. Aí eu brinco, né, que se ele não aprendeu, foi porque o professor não ensinou. Né? Então a gente precisa quebrar essa estrutura de sala de aula e colocar, na verdade, professor e aluno de forma síncrona, né? É uma troca aqui de experiência. Tem que ter uma sincronia entre eles, né? Até porque tem que haver justamente esse companheirismo, né? Porque eu sempre falo para meus alunos, né, em sala de aula, olha, aqui nós estamos pensando juntos, né? Não sou eu simplesmente que vou falar diversas coisas aqui, vocês vão ouvir, enfim, vão internalizar. Não, nós estamos pensando juntos, tem que ter esse companheirismo, digamos assim. Claro, o professor pode ter um pouco mais de experiência, mas, no entanto, o outro precisa ser visto necessariamente como sujeito, né? O encontro só acontece se tiver dois eus, né? A gente diz. Então, assim, o nosso programa, ele procura proporcionar, a gente tá nessa, eu acho que vai ser um marco, né, para a nossa instituição, uma instituição tradicional como nós, que, na verdade, acho que as pessoas falam, demorou, né? Na verdade, é um processo de maturação, então entra num momento muito interessante em que a EAD já se repensou, né? Mas que prioritariamente precisa fazer essa companhia, fazer junto com esse professor essa passagem, né? Então, a gente, além do programa de formação, que é semestral, que acontece ao longo do semestre, né? Dependendo o momento em que o professor está atuando, então eu estou preparando o guia, ele vai ter a formação sobre o guia, eu vou gravar teleaula, ele vem para o estúdio, grava teleaula, eu vou agora começar a me preparar para os momentos ao vivo, então nós vamos ter oficinas que permitam ao professor fazer os primeiros testes, os ensaios, verificar como é que isso funciona. Eu vou ter os tutores, como é que eu vou atuar com esses tutores? O que é que os tutores vão fazer? O que o professor vai fazer? Isso é fundamental, né? O professor, o que ele não pode é dizer, como o professor Paulo, né, você mesmo disse, hoje é presencial, amanhã é à distância, porque não é a mesma coisa, né? Tem toda essa logística que é importante. E claro, né, se o professor se sente acolhido nesse momento, a gente pode dar um passo, um salto, que ajuda, às vezes, até a repensar a própria prática do presencial. Sem dúvida. Né? Porque você precisa organizar a aula, tudo tem que ser feito prévio, né? Sem quebrar a identidade do professor. Né? Eu acho que, né, pensar o EAD é pensar essas novas possibilidades do processo educacional. Como você falou, né? Não é que um vai matar o outro, mas é uma outra possibilidade. E eu acho que nesse momento, talvez falando como professor, e você faz muito bem isso, Ana Lúcia, que é do acolhimento, né? Porque no primeiro momento dá um susto, é um choque, é um susto, né? Mas eu acredito como nós aqui, né, no Mackenzie, temos essa preocupação, como você falou, parece que demorou. Não demorou, eu acho que é uma forma de amadurecimento e vamos entrar no melhor momento, né? E, Ana Lúcia, eu queria só para a gente poder terminar, tá
terminando nosso programa, eu queria aí, enfim, que você, enfim, falasse alguma coisa do EAD para nós terminarmos o nosso programa de hoje. Bom, eu agradeço esse convite. Como eu disse, nós ainda estamos nos preparando, a gente ainda não tem data fixa para iniciar, porque tem todo um processo de legalização junto ao MEC, mas tem sido uma experiência muito rica, né, com esse grupo de professores. É o primeiro grupo de professores que vai fazer parte de uma história. Primeiro né? grupo de professores mackenzistas. Mackenzistas, porque a gente trabalha com os professores da casa, né? Então, esse primeiro grupo vai ser um grupo muito privilegiado, é um grupo que realmente passou por essa mudança, passamos pelo choque, passamos pelo momento que realmente precisa de um acolhimento, um momento de fazer juntos, né? Isso tem sido muito rico, né? Por outro lado, a educação à distância, as tecnologias, elas não vão... é um ponto de não retorno, né? Então, não tem assim, ai, como era bom. Não existe isso, né? Agora, como é que é o futuro, né? E o futuro é hoje, o futuro é amanhã, né? A gente precisa realmente, eu gosto de dizer, não é se adaptar, né? É se apropriar disso para o nosso bem, né? Para como é que eu posso ampliar, como é que eu posso expandir as formas de articulação desse conhecimento entre o professor e o aluno. Então, eu só posso agradecer. Lúcia, muito obrigado. Eu também queria agradecer a você que tem nos acompanhado e até o próximo Café Pensamento. A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo.